Manda, Tuti. Olha, o Pedro pergunta como vocês enxergam o papel da igreja na polarização que estamos vivendo. Sempre teve polarização na vida da igreja, da vida da sociedade. Só que hoje é a mesma coisa, né? Como hoje a gente tem uma oportunidade mais, digamos assim, acessível a saber de tantas informações, a gente acaba, eu digo até se perdendo, né? Hoje nós sabemos que a polarização política, a polarização religiosa, não é? Ela... Também tem polarização religiosa também. Total, Sim. total. Eu sinto nas redes isso. Então, é um grande desafio, mas que nós, como pessoas inteligentes, seres humanos que vivem em sociedade, e também como igreja, e também como políticos, como somos, né? Porque o pessoal pega o lado só negativo da política. A gente precisa fazer a nossa parte, não é? Nós tivemos agora eleições municipais que são, a meu ver, na minha análise, como cidadão, as mais importantes, porque são as mais próximas. Eu posso chegar no vereador, posso chegar no prefeito, já é mais difícil chegar no deputado, no governador, imagina no presidente, no senador. Então, eu disse muito isso, olha, a igreja nos orienta a escolher alguém. A igreja nos mostra o caminho. Qual é o caminho que a igreja nos mostra? Analisa a vida da pessoa, analise o seu conteúdo, os seus projetos de governo, as suas ideologias, aquilo que beneficia a comunidade como todo, o bem comum. Então eu acho que nós, como igreja, já temos uma orientação, não é? Que é exatamente levar as pessoas a uma conscientização do bem comum. Não é isso o princípio da política? Não é essa a finalidade da política? O bem comum? Então, o que é o bem comum? É aquilo que é bom para mim e para o outro, aquilo que é bom para o outro e para mim. Então, se eu, por exemplo, se fulano de tal, mesmo de partido A ou B ou C, mas o seu histórico de vida, o seu compromisso é com a comunidade, é com o bem das pessoas, é com o desenvolvimento, é com aquilo que a igreja orienta, com aquilo que a gente entende como defesa da vida, tudo isso, escolha a pessoa. E a gente não cita nomes, a gente não levanta bandeiras, porque quando a gente cita nomes e a gente levanta bandeiras, a gente divide o povo. Mais dividido do que já está. Porque a gente não pensa que o povo também é todo assim coeso, porque não é. Né? Então eu vejo dessa maneira. Eu vejo que diante da polarização da política, lado A, lado B, a gente tem que saber ver as realidades, não é? Quem imaginava, em sã consciência, você ter hoje um presidente de esquerda e ter um vice-presidente que era sempre de direita? Lula e o Alckmin. Pelo amor de Deus. Então vejo que a nossa dimensão como cidadãos, como cristãos, como pessoas de fé, deve ser aquilo que, a meu ver, a igreja já aponta. Né? Veja a história, veja o que a pessoa defende, veja o que está ali. E tem, claro, também a questão partidária, não é? Dos partidos. Hoje em dia, há mais partido político no Brasil do que candidato. E cada ano querem, né? Agora, ainda bem que teve uma lei aí que barrou isso, mas é isso. Mas a igreja mostra um caminho. Na minha visão, é por aí. Entendeu? É por isso que a gente estuda na igreja, para quem não sabe, a doutrina social da igreja. Um dos livros que a gente tem, né, o compêndio da doutrina social da igreja, trata de tudo isso, de política, de economia, de sociedade, de governo, de tudo isso, de dinheiro, de trabalho, de greve, de tudo isso. Agora, muitas vezes, a gente tem medo de procurar ler, né? A gente tem medo de procurar saber. Eu vejo assim, polarização de fato sempre houve, e o que as redes sociais fizeram hoje foi dar a essa polarização uma visibilidade maior. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, ao dar visibilidade, isso pressiona os indivíduos a um posicionamento. As pessoas começam a se posicionar. Então, isso torna a polarização cada vez mais, dá a ela uma proporção maior. Aqueles que antes eram antagônicos
e posicionados, era um número mais reduzido. Hoje você tem pessoas cada vez... um número maior, cada vez maior de pessoas se posicionando. O problema, é um terceiro ponto. Esse posicionamento tem consistência, porque as pessoas hoje, elas se põem de um lado dos polos, pautadas em critérios assim muito vazios, fúteis e geralmente passionais, emocionais. Então as pessoas adotam lados usando o fígado, não o cérebro. Exato. Quase como se fosse sempre um campeonato, sabe? De times de futebol. Por que você torce para esse? Porque eu gosto mais dele, porque meu pai torcia, me ensinou. Não existe um critério muito racional para aquilo. Então, o problema hoje da polarização é que ela é cada vez mais agressiva, mas na medida em que é agressiva é vazia. Ao menos por parte dos indivíduos que competem. Então, se você quer estar de um lado do polo, você precisa ter profundidade no conhecimento daquilo que você está defendendo e também do que você está atacando. O que geralmente não existe. Não existe. Tá? Então, o padre mencionou o espectro político. Eu menciono o aspecto religioso. Então, quem ataca muito o protestante, geralmente os ataca como se fosse uma realidade homogênea, coesa, e não é. Existem muitos protestantismos, né, distintos entre si e até antagônicos entre si. Então, geralmente não existem pontos em comum? Existem, mas os pontos de distinção são muito mais numerosos. A mesma coisa quando atacam o catolicismo. Geralmente tem uma ideia de catolicismo ou focam num cenário de catolicismo muito específico e não conhecem nossa fé, não conhecem nossa história. E isso é cada vez mais comum. No aspecto político, então, isso nem se fala, porque a pessoa se posiciona num dos polos ideológicos que pretende defender e aquele contra o qual ela deseja atacar, mas não conhece nada de antropologia, de teoria de Estado, toma a política nacional como um parâmetro absoluto, como se a política nacional não fosse o produto de uma série de fatores históricos, etc. E além disso, há uma preguiça, como é que eu posso dizer? Uma preguiça... Intelectual, porque as pessoas não querem procurar saber. Não. Não é? Eu não sou exemplo pra ninguém. E nem vou me colocar como exemplo. Mas os programas de TV que eu gostava de assistir quando a gente não tinha internet, era programa de entrevistas. Eu também. Eu ficava... Rapaz, Maria Gabriela, Jô Soares. Eu ficava vendo aquelas entrevistas, eu ia dormir de madrugada com a alma cheia, porque com a cabeça te faz cheia. ouvir a pessoa. Exatamente. Deixa ela falar. Escute a pessoa. Isso, não é? E isso vai despertando na gente, não, eu vou querer saber mais sobre esse assunto. Aí eu vou pesquisar. Hoje em dia você tem na palma da mão a possibilidade de pesquisa e você não pesquisa. É verdade. Ah, mas eu não concordo, você tá errado. Por que você não concorda? Onde você se fundamentou? Ah, eu concordo. Por que você concorda? Onde você se fundamentou? Porque é mais fácil você dar a tua opinião meramente evasiva, sem base, do que você procurar pesquisar, perder tempo. Quando a gente vai fazer uma tese, o padre sabe muito bem disso, a gente tem que queimar pestana várias e várias horas por dia, para você não falar besteira. E às vezes da noite. Da noite, você não tem descanso. E isso, hoje em dia, tem essa preguiça intelectual, não é? Eu não diria nem uma inteligência limitada. Eu diria uma inteligência que não é colocada em ação, que não é colocada em atividade. Aí essa polarização, ela só tende o quê? A crescer. Ah, mas você vai ouvir, vai. Para tu ouvir um Fernando Henrique Cardoso da vida. Eu não concordo com aquilo que ele fala. Sim, mas escuta. Ah, eu não concordo com o que o Lula faz. Eu falo, mas escuta. Tá entendendo? Quando você escuta, você tem matéria. Porque senão nem para desmontar o argumento. O argumento você... Uma coisa que a gente aprende.
Para você saber o que o teu inimigo pensa contra ti, escuta o que o teu inimigo tá te falando. É. Aí você vai ter matéria para A melhor coisa é dar corda pra ele. Exatamente. Fale e deixa ele falar. Deixa ele falar. Então, geralmente o vitorioso é aquele que começa se defendendo. Geralmente, do que aquele que ataca. Não é? Então, isso é fundamental. No aspecto político, eu vejo pessoas de ambos os lados. Levantam bandeiras. Eu li por 3 anos na faculdade de filosofia e anos depois eu cansei de ler obras de Marx, Engels, Escola de Frankfurt, li muito Durkheim e Marcuse. Então eu li. Se hoje eu tenho uma opinião, não é, contrária à esquerda, as minhas posições, é com base no que eu li da esquerda. Eu li a esquerda, entende? Agora, e depois li a direita. Eu li um Gilberto Freire, eu li Olavo de Carvalho, eu li George Orwell. Será que o outro lado também leu? Então, você ataca sem ter lido. Se conhece. Isso é péssimo. Tá, eu quero atacar os protestantes. Tá, você conhece a história? Você leu? Você leu os escritos do século XV em diante? Não é só ler século XVI, sendo que o processo todo começou no século XV. Né, 1400 e alguma coisa. Você conhece outras histórias de movimentos de contestação na igreja, os pré-calcedonianos, Joaquim de Fiore, Valdenses, e uma série de... Não conhece. Então, assim, não conhece, não tem consistência e quer ser um inimigo gratuito, sem consistência. Não sou contra que você conteste, desde que a contestação tenha um razoável nível de elevação em que nós possamos debater de fato, discutir de fato e não ficar simplesmente trocando farpas passionais. E uma coisa que a gente tem que ser humilde. Se você não sabe do que você está falando, fique calado. Vou só verbalizar porque igual um papagaio na areia quente, é um ditado lá do Ceará, né? Falar demais sem saber do que está falando. Fica calado. Não vai passar vergonha. Porque muitas vezes a falta de humildade, porque há muita arrogância também, não é? Muita, né? Empáfia. Né? Exatamente, eu posso falar. Né? É público. Tá, mas você vai passar vergonha. Não é? Os banheiros públicos, ninguém vai ficar com a porta aberta, senão você vai passar vergonha. E é público. Você entra, mas fecha a porta. Não é? Então, se tudo que aquilo é público é falta de respeito, então a gente tá com o conceito errado do que é público. Total. Né? Então, assim, eu acho que falta muito na gente também a humildade, sabe? Eu não sei de tudo, eu não conheço tudo, eu não faço tudo. Então, vou ficar um pouquinho calado para escutar e ver aqueles que sabem fazer. Não é? Porque senão a gente acaba, pela arrogância, caindo feio na Total. Fala, Tuti.